Oi, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero também que em breve estejamos em sala de aula, todos juntos, vocês fazendo todas as perguntas que vocês andam fazendo por e-mail, por WhatsApp, por Instagram, tá? Espero também que vocês estejam fazendo o fichamento de vocês com uma tranquilidade. Gente, fichamento precisa ser feito dentro das orientações. Não é um resuminho, é um fichamento. Então, tem que ter apresentação. Então, eu passei o passo a passo, olhe direitinho, faça. Os fichamentos que eu estou recebendo tem uns muito bons, mas tem outros que está faltando alguns detalhes, principalmente referência, tá? Referência não era uma coisa que eu tinha pedido no anterior. Agora, com o GeoSegundo, eu já coloquei a referência, porque é algo importante. Não esqueçam de fazer. E é uma coisa que a gente vai usar depois no capítulo sobre iniciação científica, que tem no nosso livro, e que vocês podem confirmar com os pais de vocês, acabam usando na faculdade, e na faculdade, às vezes, o professor não vai te explicar. Então, quanto mais você souber, melhor vai ser para o futuro. Então, qualquer coisa em relação ao fichamento, vocês podem perguntar, pesquisar, mas tem um passo a passo, façam direitinho, tá? Em relação a outros sites, eu coloquei os sites lá. Evitem copiar igual o jeito que o site coloca, para não dar plágio. Tentem colocar o máximo possível dentro das palavras de vocês, tá? E hoje, oração subordinada. Oração subordinada tem o nome de subordinada justamente porque ela é presa, hierarquicamente presa à oração principal. A oração principal, ela tem a função de ser um chefe, e a partir desse chefe, ela comanda as informações que vêm em relação a ela. Então, é mais ou menos assim. Tem um chefe, ele pede e os outros executam. A oração subordinada que tem relação com ela é uma informação que vai agregando a ela. Não foge do tema que a oração principal tem. Então, é essa relação que a gente tem. Tentem não ficar presos nas conjunções, mas sim no entendimento que você tem da frase. Porque se você entende o que a frase está te passando, você não precisa decorar as conjunções. Você só precisa entender a frase, tá? Então, assim, a oração principal é a que tem a base. A partir dela que você vai usar outros tipos de informações, e na hora de usar essa informação para agregar valor nessa daqui, para agregar mais informação nessa daqui, é que a gente vai escolher o tipo de oração. As orações subordinadas são substantivas, tá? Adjetivas, adverbiais e reduzidas. Nós temos essas 4, além das coordenadas que a gente já estudou. Então, vai ter uma época que vocês vão olhar a frase assim e tá tudo misturado. Tem um OP, tem coordenada, tem coordenada sindética, tem coordenada assindética de aditiva, possessiva, adversativa, e aí vai ter as subordinadas também misturadas. Então, tentem entender as frases, porque na hora que mistura tudo, fica bem mais fácil. A estrutura que a gente tem na subordinada, a gente tem 2 tipos de estrutura. A complementação e a adjunção. A complementação, ela tem relação íntima com palavras. E a adjunção com o verbo. Vocês se lembraram de alguma coisa? Ninguém se lembrou do sintaxe? Pois bem. Nós estudávamos sintaxe no 7º ano, para quando chegar agora, vocês não ficarem perdidinhos. Pois é. Eu preciso saber todos aqueles itens de sintaxe para poder fazer a estrutura e a classificação das orações subordinadas, tá? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é que complementação completa informação de um nome, de uma palavra. Então, substantivo, a relação da OP, a informação da OP é completada por nomes. E o que completa geralmente um nome? Os artigos, os adjetivos, não é? Então, o artigo também não qualifica, o pronome também não qualifica o meu substantivo, porque é a menina.
o menino, meu caderno. Então, essas qualificações é a que a gente vai agora utilizar na complementação. E a adjunção é em relação ao verbo. Qual é a palavra que tem relação íntima com o verbo? Que tem função relacionada ao verbo? O advérbio. Então, o advérbio, toda frase que fizer função de advérbio, nós vamos colocá-la como estrutura de adjunção. Adjunção, tá? Dentro dessa estrutura, a de complementação, a gente vai ter as orações subordinadas adjetivas. E dentro da estrutura de adjunção, as subordinadas. Adjetivo, nós temos 2 tipos. E subordinado, nós temos 9. Tá? Eu vou começar a trabalhar com vocês. Nós já vimos as questões em sala. A professora Patrícia também já me disse que já viu com você as orações, períodos. Então, se você já viu, relembra com ela, relembra comigo, faz um exercício e chega na prova, quando for presencial, gabarito, tá? Se você não viu, não tá lembrado, na aula deu aquela piscada, aquela vacilada, é hora de prestar atenção e gabaritar as provas, tá? Então, dentro das orações subordinadas adjetivas, tá? Adjetivo, eu comecei a explicar então as 2 primeiras. A adjetiva tem 2 tipos, que eu falei, né? Uma explicativa. A explicativa, ela tem função de adjetivo mesmo, tá? E desse de adjetivo, de qualidade, de explicação, eu vou estar entre vírgula uma informação que, em relação ao per, vai ser algo de qualidade, de informação diferencial, tá? Então, a função dessa oração, em relação à oração principal, vai ser realmente de agregar algum adjetivo de um diferencial. Sempre vai estar entre vírgulas. Pode não estar entre vírgulas, mas pontuação também, tá? Mas sempre vai ter pontuação, geralmente vírgula. A restritiva, ela não tem pontuação e ela faz uma limitação. Então, se eu quero falar sobre os gatos, e aí eu vou lá e falo assim, não, eu quero só os gatos brancos, eu estou fazendo uma restrição. E é isso que a oração subordinada adjetiva faz. Ela limita até quem ou até que momento aquela qualidade é válida, tá? Então, ela tem a função de limite mesmo. Vamos observar aqui e vocês vão tentar adivinhar. Vou dar alguns segundos para vocês. Os profissionais que são conscientes merecem nosso respeito. Os profissionais que são conscientes merecem nosso respeito. A número 1 e a número 2. Qual é a adjetiva e qual é a restritiva? 1, 2, 3, 4, 5. Quem respondeu que a primeira, por estar entre vírgula e explicativa, acertou. Então, óbvio que a de baixo é subordinada restritiva. Reparem que os profissionais merecem nosso respeito. Todos eles merecem nosso respeito. Esses conscientes é uma qualidade dos profissionais. Os profissionais conscientes. Eu poderia até tirar esse que são e falar conscientes, que estaria dando uma qualidade. Agora aqui eu já estou fazendo uma limitação. Os profissionais que são conscientes, só os conscientes, outros não, merecem meu respeito, o nosso respeito, ok? Por isso a limitação. A oração subordinada adverbial, ela vai fazer função em relação ao verbo. E em relação ao verbo, quando nós estudamos no sexto ano, e tinha advérbio de lugar, advérbio de modo, advérbio de companhia, né? Então, agora na oração subordinada, eu tenho alguns tipos de advérbio também, só que em frase. Por isso que é importante você entender a frase mais do que você se pegar às conjunções, tá? Não quer dizer que quem decorou as conjunções está perdido, não é isso.
Você pode usar as conjunções. Mas se você entender a frase, fica mais fácil do que ficar decorando uma tabela de conjunção. Se você já sabe, ótimo. Se você não sabe, presta atenção no sentido que essa frase tem. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal, o nome dela é temporal, tem relação com o tempo, tá? Então, passagem de tempo. Quando eu te vi, na hora que aconteceu. Então, eu vou ter essas expressões com passagem de tempo, tá? Então, o sentido vai estar expresso nesse tipo de palavra. Às vezes, eu não usei uma expressão, uma conjunção de tempo, mas o sentido é quase parecido com isso, então eu posso marcar como subordinado adverbial temporal. Causal é de causa, é de motivo. Então, uma oração que o verbo, né, através da subordinada, se expressa indicando uma causa, um motivo. Condicional é uma imposição. Se fizer isso, acontecendo aquilo, então eu tenho uma condição, eu tenho uma imposição, tá? Na maioria das vezes vocês fazem bastante esse tipo de oração, sem querer, mas fazem. Se a professora não falar nada, eu não vou dizer também. Se a professora não pedir a tarefa, eu não vou entregar. Então, vocês fazem bastante oração subordinada adverbial condicional. Proporcional tem relação com medida. Então, à medida que eu trabalho, fico mais cansada, fico mais rica. Mentira, né? Fico mais cansada, é a coisa verdadeira. Então, à medida que os pais trabalham, né? Mais tempo eles ficam no escritório. Ou à medida que o final de semana vai chegando, mais rápido parece que o tempo vai passando. Ou à medida que a minha mãe está comigo, mais rápido eu aprendo. Então, é proporção, medida mesmo, tá? Final não é de fim, tá? Mas sim de objetivo, de finalidade. Então, aqui a oração subordinada adverbial final tem a ver com o objetivo. Qual o objetivo que o verbo tinha? E aí ela está explicado no nosso subordinado. Consecutiva tem a ver com consequência. Então, ação e reação igual da física, tá? Então, ação e reação, OP, ação, reação, que é a consequência consecutiva da subordinada. Concessiva, eu estou abrindo uma exceção, uma quebra de expectativa, eu estou abrindo uma adversidade, tá? Então, quando eu tenho aqui uma frase e ela fala mais ou menos isso. Embora esteja chovendo, o tempo ainda está abafado, ou ainda está quente. Espera-se que a chuva traga o frescor de molhar a terra, de umedecer o chão e ficar mais fresco, mas ainda está quente. Então, essa é a exceção que está acontecendo. Então, ele aconteceu alguma coisa, mas por algum motivo não aconteceu do jeito esperado. Então, é uma exceção, tá? Conformidade tem a ver com as orientações. Então, quando eu falo para vocês, façam o fichamento conforme as orientações, é essa oração subordinada que eu estou usando. É para fazer dentro das orientações que eu indiquei, tá? E a comparativa é realmente de comparação. Eu acredito que se vocês conseguirem entender a finalidade, o objetivo de cada uma, fica mais fácil. Só que esse assunto é para a próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido a oração subordinada adjetiva. Espero também que vocês façam tarefa, que não tenham, e se tiver dúvida, pode me procurar, e que não tenham preguiça de refazer as coisas. Um beijo para vocês, tarefas no portal,
Não esqueçam do prazo do fichamento, tá? Cuidado com o livro do Megera Domada, porque é a versão teatro, tá? E é um livro gostosinho de ler. Meninas feministas, cuidado com a revolta ao escrever o seu depoimento, tá? Não se esqueçam que Shakespeare viveu há muito tempo atrás e ele estava chamando a atenção para algo que ele não considerava comum, que é essa questão da dominação. Então, pensem bem antes de falar para mim que nem o ano passado que ele era machista. Às vezes não é bem isso que ele quis dizer. Tanto é que essa obra está aí chamando atenção até hoje, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aula.